Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu começo falando de um tema que eu trago e que costuma ser fruto da presença mais ou menos constante nos e-mails que eu recebo. E hoje eu vou falar sobre a importância e o papel do dinheiro nas relações conjugais. Quer dizer, o quanto é importante, afinal de contas, o tema do dinheiro e como é que os casais se veem e se colocam diante disto. Não adianta a gente fingir hipocritamente que o tema é irrelevante, não é? A dúvida é se o dinheiro é a coisa mais importante do mundo ou se o dinheiro é a segunda coisa mais importante do mundo, porque a terceira não é, né? Evidentemente, tirando a saúde, né, que é hors concours, né? A dúvida é sempre o dinheiro versus o amor ou o dinheiro, enfim, é sempre essa a grande dúvida. O dinheiro não é irrelevante, o dinheiro é tema frequente de atritos, de tensões e de brigas, talvez uma das maiores causas de briga dentro dos casais, né? E o mais importante também é compreender que, historicamente, o jogo do dinheiro sempre teve a ver com poder. O homem era o dono do dinheiro, porque era o provedor. Quer dizer, a divisão de trabalho era muito clara. O homem ia buscar o dinheiro, as mulheres ficavam em casa cuidando da infraestrutura. Mas essa divisão de trabalhos, que evidentemente é uma divisão equalitária, em termos de trabalho, era desigual em termos de poder, porque o homem trazia o dinheiro e o homem mandava em torno ou em função de trazer o dinheiro, né? Só que essa característica, historicamente, sempre teve uma contrapartida, que é o fato de que as mulheres tinham um poder que sempre exerceram também para neutralizar esse poder econômico dos homens, que era o poder sensual. Então a história das relações homem e mulher sempre foi uma coisa terrível. O homem com o poder econômico, tentando dominar e impor-se à mulher, e a mulher tentando gerenciar a sua fragilidade, usando e abusando muitas vezes da sua sensualidade e do poder que isto trazia a ela. Então, ficava uma situação de conflito armado, a guerra entre os sexos tradicional, onde essas duas variáveis sempre estiveram muito fortes e muito presentes. Mais recentemente, muitos são as mulheres que ganham mais dinheiro que os seus maridos, né? Isso é um problema uma peculiaridade que tenderá a aumentar no futuro, porque nas universidades hoje já existe uma maioria de mulheres, ou seja, 60% dos universitários são do sexo feminino. Se for verdade que quem estuda mais vai ganhar mais, daqui a 20 anos a média das famílias vai ser basicamente sustentada pelas mulheres, né? Ou pelo menos a maioria das famílias. E aí nós vamos ver como é que vai ficar esse novo equilíbrio, né? Até vamos ver mesmo qual vai ser o número de mulheres que vai continuar querendo tanto casar, né? Talvez tenham menos pressa e seja bastante diferente a postura delas em relação ao que ainda é hoje, né? O triste de a gente perceber é que poucas são as relações conjugais onde realmente se conversa sobre o assunto, onde se dá a devida importância e onde também se trabalha em conjunto para negociar e para construir projetos em comum. Ou seja, onde existe conta conjunta. Até hoje a grande maioria dos casais não tem conta conjunta, cada um tem a sua, e mesmo quando os dois trabalham, fica uma coisa assim, o meu, o seu. Muitas mulheres até hoje também acham que a casa tem que ser provida pelo marido, então a velha frase, né, meio grosseira, que dizem que elas pensam e agem assim, né? O meu é meu e o seu é nosso, né? São posturas que ainda existem e que provavelmente tenderão a desaparecer. Mas o triste é que poucos são os casais onde existe a intimidade, a cumplicidade, a conversa séria sobre o assunto, as contas conjuntas, a construção de uma filosofia em comum sobre como gastar, como viver a questão financeira, o que gastar, o que poupar. Em cada época da vida existe esse problema, né? Na mocidade talvez seja necessário poupar mais, de um ponto da vida para diante talvez seja necessário gastar ou aproveitar um pouco mais aquilo que se poupou. Enfim, são assuntos a serem conversados, a serem dialogados e a se mostrar, vamos dizer assim, uma boa vontade e um interesse em
construir cumplicidade. Isso é sempre, infelizmente, ainda muito raro nos casais, e evidente também que a questão do dinheiro, na hora da eventual separação e divórcio, esse não precisa nem falar. Né? É sempre um dos grandes temas, aliás, os grandes profissionais de direito de família, na verdade, são especialistas em direito comercial, né? Porque quase sempre eles trabalham com divórcio e os divórcios só envolvem mesmo guarda de filhos e partilha dos bens. E a partilha dos bens, nesta hora, mostra muito bem como o dinheiro é importante. Só que parece que ele é só importante na hora do divórcio, e na realidade ele é importante ao longo do tempo todo. Então a gente vai começar a acompanhar as perguntas da nossa plateia e a gente já tem a participação de uma pessoa aqui no auditório. Por favor. Boa noite, doutor Dicovati, boa noite a todos. E eu admiro muito o seu trabalho e ouço sempre o seu programa. Muito obrigado. Eu gostaria de saber como podemos viver melhor diante das pressões do dia a dia e das cobranças que a sociedade nos faz. Porque isso tem me angustiado, assim. Obrigada. Então, me espera um pouquinho. Me explica que tipo de cobrança que está te angustiando mais. Porque são várias as cobranças, né? São. Cobranças por emprego, emprego melhor, por vários tipos, da família, para casar, várias cobranças. A gente é sempre cobrado. Então, como é que pode se viver melhor? Mas uma coisa, deixa eu ser chatinho só e Claro. insistir um pouco com você. Qual a cobrança que mais fazem em cima de você? Por trabalho ou por arrumar um bom marido? Ou os dois? Não, por trabalho. Por trabalho. Agora por trabalho. Então, e você tem ambição profissional grande ou não? Tenho, assim, eu tenho. O tenho saiu meio fraquinho, né? Eu tenho. Não, eu tenho, doutor, eu Então. tenho sim. Então, e você sabe, hoje em dia as pressões sociais são fortes em todas as direções, não é só no sentido do trabalho, ou no sentido de, no caso das moças, de arrumar namorada, a pressão social também no sentido que todo mundo tem que ser magro, não é? De preferência alto também, não sei como vão resolver isso, né? Mas tem que ser magro, alto, seios fartos, enfim, todos essas normas sociais se transformam em forte pressão e o que gera mesmo é sempre uma frustração grande de todas as pessoas, uma enorme sensação de inferioridade, prejudica a autoestima, porque fica todo mundo cobrado em cima de coisas que não pode fazer. Mesmo no profissional, evidentemente que hoje todo mundo que está atento sabe perfeitamente que está muito difícil conseguir trabalho. Muito difícil conseguir trabalho legal, não é? De maneira que os jovens, principalmente, têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? E de ter trabalho e remuneração compatível e à altura. Alguns, inclusive, têm dificuldade de ganhar o suficiente para poder sair de casa, morar sozinho, mesmo casar, não é? Então, a vida está difícil em muitos aspectos, a vida melhorou em outros, né? Aliás, eu às vezes fico procurando que melhorou a vida, né? Acho que melhorou talvez assim no fato de que a gente tem mais entretenimento eletrônico, né? Computadores, televisores, etc. Né? A violência urbana só piorou, o trânsito só piorou, o número de pessoas que não têm acesso ao emprego e ao trabalho só aumentou, a competição e a rivalidade entre as pessoas piorou muito, o caráter não vou falar porque não é o caso, né? Mas também não melhorou, né? Então, as cobranças a gente não tem como se livrar delas, essa é que é a triste verdade, né? A gente pode, talvez, tendo uma reflexão crítica, se sentir um pouco menos pressionado, um pouco menos diminuído por essas cobranças. A gente tem outra participação na plateia. Boa noite, doutor Dicovati, boa noite a todos. Quando eu li o seu livro, Uma História do Amor com Final Feliz, quando eu peguei o livro para ler, eu fiquei muito interessado, principalmente por causa do final feliz. A gente sempre procura uma receita de bolo, né? E eu tenho 32 anos, nunca quis casar e também não pretendo porque eu tenho medo do amor acabar. E no seu livro, você coloca que o mais amor, ele se parece com a amizade. Então, assim,
eu senti falta do final feliz, porque, eu não sei se é porque eu esperava uma receita de como ter o final feliz, né, do amor, e se eu pensei, bom, se eu quero amor, eu não quero amizade. Também não quero amor romântico, eu sei que ele vai acabar. Então, como ter essa história do amor feliz sem que ele acabe? Eu não entendi. Você não quer amizade? Você quer... Não só amizade, eu quero uma história de amor. Você eu quer não amar quero... um inimigo? E não um amigo? Entendeu a minha pergunta? Eu não entendi, claro que não. Porque eu não entendi onde é que está a dificuldade de Porque, olha a só, gente amar um amigo. Não, Não é? sim, amar o amigo, mas uma história do amor a gente sempre pensa assim, que uma pessoa que você ama, que você, quando você casa com alguém, é compartilhar a sua existência com alguém. E compartilhar, dividindo dores e amores, e tendo prazeres que eu não tenho com amigos, somente com amigos. Né? Então eu quero saber se tem a possibilidade de eu ter uma história do amor, não sendo somente amizade, com um final feliz. Então, eu vou responder a você da seguinte maneira. Eu acho que da próxima vez eu vou tirar a palavra amizade desse final aí, porque você está atrapalhando, né? A ideia de aproximar do livro é a ideia de atualizar o que seja um amor romântico, na realidade. O amor romântico tradicional, aquele da fusão das duas metades numa só, das pessoas viverem grudadinhas juntas o tempo todo, não é que isso acaba, isso aqui não funciona mais, só funcionava nos tempos em que um dos dois era a cabeça do casal. É que nem dançar grudado. Dançar grudado desapareceu com o rock and roll, mais ou menos no fim dos anos 50, e foi o símbolo do início, vamos dizer assim, da modernidade mais individualista. Porque para dançar grudado tem que ter um que puxa e um que acompanha. Não é? Na tradição, quem puxava era o homem. Evidente que esse negócio da mulher se tornar emancipada, querer trabalhar também, ter independência sexual, etc., criava condições para que as mulheres não quisessem mais acompanhar o ritmo dos homens. Então, passou-se a ter duas cabeças. Com duas cabeças não dá para viver grudado, porque grudado só com uma cabeça. Né? Então, tinha que inventar uma nova forma de se relacionar, homens e mulheres. Né? Esta forma seria a aproximação de duas unidades, de dois inteiros, e não a fusão de duas metades. Né? Então, esses dois inteiros que operam em pleno companheirismo, sim, lealdade, cumplicidade, tudo isso que existe na amizade. Eu acho que você tem uma visão diferente da amizade daquela que eu tenho. Eu acho que a amizade é um negócio bárbaro. Né? E evidentemente que na relação homem-mulher, onde existe essa amizade que eu estou falando erotizada, você tem a melhor qualidade de intimidade e aconchego. Ninguém usa a palavra amizade sem erotismo, porque, aliás, é engraçado, porque os jovens sempre pensam em amizade como um negócio absolutamente sem tesão. Né? O que é curioso. Aliás, é surpreendente que um homem e uma mulher possam ser super amigos sem ter tesão. Não é? Jovens, saudáveis, não é? O surpreendente é a ausência do tesão e não a presença. Né? Como é que acontece isso? E é assim que eles chamam de amigo. Amigo é aquele que não tem nada a ver. O que quer dizer no nada a ver? Quando tem tudo a ver, em termos de afinidades intelectuais, de gostos, de projeto de vida, de tudo. Agora, na amizade, tradicionalmente não aparece o erotismo. Também nos casais que se amam muito consistentemente, com muita afinidade, o erotismo se prejudica. Mas eu vou falar disso ainda hoje. A gente vai começar esse bloco com uma participação por e-mail. Na sequência, a gente já acompanha a pergunta em auditório aqui, diretamente dos participantes. Mas tem a seguinte pergunta aqui. Percebo que as questões financeiras interferem na libido de minha esposa. Segundo ela, não rola tesão em meio às contas do mês. Como fazer para aquecer a relação em meio aos problemas financeiros? Então, veja só, na realidade existem os dois caminhos. Não é? Às vezes, quando as questões de dinheiro, evidentemente, atrapalham quando são fonte de falta efetiva, né, de dinheiro para o básico, para o essencial, prejudicam o sossego e a tranquilidade de quase todo mundo. Tem algumas raras pessoas que, em situação de crise ou de tensão, têm até um aumento do desejo sexual. Homens, sempre homens. Né? As mulheres
não costumam ter esta manifestação. Alguns homens, parece que eles usam até a sexualidade como vamos dizer, um jeito de descontrair, de parar de pensar em outros assuntos, usa quase como um remédio, né, para esfriar a cabeça. O que, aliás, é justo e é fato, porque o sexo é uma excitação muito grande e, como tal, para o pensamento sobre outros assuntos, né? O indivíduo fica totalmente envolvido com a sua excitação, assim como o indivíduo fica totalmente envolvido com uma dor forte. Quer dizer, qualquer sensação forte física provoca vamos dizer assim, um entupimento dos canais do pensamento, de maneira que o processo se torna mais... o processo de preocupação se torna mais ameno. Isso não costuma acontecer com as mulheres, que realmente ficam irritadas, ofendidas, às vezes aborrecidas. Precisa ver se a dificuldade financeira existe porque o homem está ganhando mal, porque o homem está gastando o dinheiro fora de casa, com os amigos, com cerveja, com outras coisas. Essas histórias assim curtinhas, a gente fica sem os dados, não é? E já a experiência, mesmo neste programa que já tem mais de 2 anos, ele me ensina que às vezes a gente precisaria ouvir a outra parte, quer dizer, precisaria ouvir a esposa para saber se é realmente ela que está complicando ou se ele é que está fazendo o uso inadequado do dinheiro. Se ele faz um uso indevido do dinheiro, evidentemente ela tem motivo de sobra para ficar aborrecida. Se é porque ele não está conseguindo ganhar tanto, ela está sendo bastante malvada e, vamos dizer assim, prejudicando ainda mais a autoconfiança dele e aumentando ainda mais a chance de ele não conseguir ganhar mais dinheiro. Vamos a uma participação na plateia? Boa noite, doutor. Eu sou médico e tenho me deparado com um problema que às vezes eu tenho dificuldade em responder quando me é questionado. Em Brasília, principalmente, eu creio que em São Paulo e outros lugares esteja acontecendo o mesmo fenômeno. A família trabalha, o pai e a mãe estão fora de casa o dia todo. Claro, isso é uma coisa difícil de se resolver do ponto de vista simplista. Alguém parar de trabalhar para tomar conta dos filhos. E o que eu tenho observado e o que eu tenho recebido na minha clínica é que as crianças começam a apresentar comportamentos que não são os mais esperados pelos pais. E há uma tendência natural na família de que a mãe receba esse peso sobre os ombros, de que ela tem que gerar e ela tem que criar esses filhos. Então, quando me perguntam isso, eu fico embananado, eu não sei o que responder. Como é que o senhor vê esse fenômeno hoje da ausência da mãe no lar, por força do modelo atual, enfim, pela evolução natural das coisas? Então, eu vejo com muita preocupação, porque eu também não tenho a menor ideia de como é que se resolve isso, né? A fórmula tradicional, que era a do homem ir atrás do pão e a mulher cuidar da infraestrutura, tinha uma lógica bastante compreensível e bastante eficiente, tanto que durou séculos, não é? Esse modelo atual, quer dizer, que é fundado na independência e na busca da independência econômica da mulher, tem tido alguns desdobramentos bastante visíveis. O primeiro deles é o fato de que o número de filhos está diminuindo, né? Ou seja, o número de mulheres que pensam em não ter filho cresce e o número de filhos por mulher não chega a 2 mais no Brasil. Quer dizer, estamos com uma população com tendência a se tornar decrescente em breve, porque provavelmente para muitas famílias realmente é insolúvel esse dilema. Quer dizer, quase sempre o que eu vejo na prática acontecer é o seguinte: ou tem uma sogra ou uma mãe, né? E, portanto, o problema é terceirizado para alguma outra senhora da família, né? Então a mãe ou a sogra cuida da criança, enquanto a criança não pode ir para a escola. As crianças também antigamente iam para a escola com 4, 5, 6 anos de idade, hoje vão com 1 ano e meio, né? Berçário, às vezes, com 6, 7 meses. Eu tenho dúvidas também se isso é a melhor solução para as crianças, mas, de todo modo, ficar em casa com empregada também não é uma solução, e a empregada também é um terceirizar de um problema, não é? Então, a verdade é que como se resolve esse dilema entre a carreira profissional da mulher e a maternidade, eu acho que é um ponto em aberto na modernidade. A gente tem aqui, eu vou juntar 2 perguntas por escrito, porque hoje realmente todo mundo está querendo saber de dinheiro por aqui, em diversas direções, mas enfim.
Um dos participantes pergunta: um relacionamento pode dar certo quando somente a mulher trabalha? E o que o senhor acha quando a mulher paga até o motel? E aí a outra pessoa pergunta o seguinte: ela diz que começou a namorar um rapaz, paga viagens, compras, etc. Surge a insegurança se a pessoa está com ela pela pessoa dela ou pelas facilidades que proporciona. É normal ter esses pensamentos? Deixo para lá e continuo aproveitando a companhia da pessoa, mesmo gastando mais. Então, esse problema sempre existiu, só que ele era de cabeça para baixo. Eram os homens que tinham esse tipo de aflição, não é? De saber se as mulheres estavam com eles por interesse ou por prazer na companhia. Evidentemente que sempre que existe alguém que tem uma condição financeira muito melhor do que o outro, nós estamos diante de uma possibilidade de um certo oportunismo. Mas isso pode ou não ser verdadeiro. Também não é obrigatório que seja esse o caso. Não é? A diferença de posição financeira pode perfeitamente ser mera casualidade e depende muito da personalidade, do caráter das pessoas, mais do que tudo. Não é? Agora, tem pessoas que são muito atentas a isso, quer dizer, homens que vão atrás de mulheres com dinheiro, deliberadamente, e vice-versa. Né? Agora, eu acho o seguinte, mais do que tudo tem que se aperceber do caráter. Quando só a mulher trabalha, que é a primeira pergunta, isso sempre pode acontecer. Primeiro porque o homem perde o emprego, num casal onde os dois trabalham, um dos dois pode ficar desempregado, e esse desempregado pode ser o homem. Depende também de como a história desse relacionamento se constituiu. Quando só a mulher trabalha e o homem cuida da infraestrutura, nós estamos diante da inversão do padrão tradicional, não vejo problema nenhum também. Quer dizer, se a mulher tem uma carreira, uma profissão mais bem remunerada, e o homem, e eu tenho pacientes, eu já vi isso várias vezes acontecer, e o homem faz o trabalho de cuidar dos filhos, levar na escola, fazer esse trabalho que tradicionalmente seria mais feminino, eu acho uma solução perfeitamente aceitável. É a mesma divisão tradicional, só que nos papéis invertidos. Funciona bem quando a mulher não se sente incomodada, porque às vezes as mulheres não conseguem admirar homens que não ganham bastante dinheiro, ou mais dinheiro que elas. E isso é um problema psicológico que elas têm que superar. Elas têm que superar rápido, porque, como eu disse, no futuro próximo, a maior parte das mulheres vai ganhar mais do que os homens, de maneira que é melhor aprender a lidar aprender a admirar o homem por outras qualidades, que não seja a do dinheiro. Tem várias outras coisas que podem ser admiradas, né? Virtudes de caráter, decência, integridade, ser carinhoso, amoroso, enfim, coisas que as pessoas reclamam sempre, mas parece que reclamam, mas fora isso tem que ganhar bastante dinheiro também. A gente já tem a participação na plateia, vamos acompanhar. Boa noite, meu nome é Neuza. Eu sou enfermeira, trabalho na geriatria e tem algumas questões que são muito cogitadas por lá, né? Que é sexualidade e sexo após os 60 anos de idade. O que muda, o que é verdade, o que é mito. E, principalmente, o que pode ser feito na fase adulta para que a gente chegue de uma forma melhor sexualmente na velhice. Então, é difícil responder assim, primeiro porque homem e mulher, na geriatria tem homens e mulheres, né? Então, a verdade é que, do ponto de vista da fisiologia, a sexualidade pode se manifestar e se exercer com prazer e com eficiência até o fim da vida, né? Talvez um pouco mais fácil para as mulheres do que para os homens, no sentido operacional, porque os homens têm um problema técnico vamos dizer assim, da vasodilatação e da ereção suficiente do pênis. Hoje existem recursos farmacológicos muito interessantes que têm sido usados inadvertidamente pelos jovens como droga recreacional, mas que, na realidade, têm finalidade efetiva, né, para justamente os homens com mais de 55, 60 anos, quando sentem a diminuição do vigor da excitação sexual. Nas mulheres, é evidente que tem algumas coisas que acontecem
depois da menopausa, quando não existe reposição hormonal, e nem todas fazem a reposição hormonal, e nem para todas tem indicação, porque existem outros problemas também, né, que também eu não entendo nada, mas eu sei que, de fato, há casos em que não se pode fazer. Quando não há reposição hormonal, evidentemente existem alguns sintomas, tipo, vamos dizer, falta de lubrificação vaginal, e alguns problemas técnicos também, como os homens podem ter, que se resolvem com recurso de pomadas e produtos, sempre produtos externos que facilitam aquilo que o organismo não produz mais. Não é? Quando existe a reposição hormonal, as mulheres são, em geral, aptas sexualmente por um tempo mais comprido que os homens até. Não é? A vida sexual dos casais no longo prazo, nos casais casados, costuma ser comprometida por outros motivos e não por razões técnicas. Né? Obviamente, o desejo visual masculino pela sua própria parceira de 30, 35, 40 anos é um desejo complicado, né? Porque o desejo visual ele depende da aparência física e é evidente que 35, 40 anos depois, as mulheres estão 35, 40 anos mais velhas, não é? E, naturalmente, também isso não costuma vir acompanhado de um aumento do viço, nem da textura da pele, nem nada. Porém, quando existe clima, conversa e abertura, então o que existe com o passar dos anos é a substituição desse tipo de estímulo visual por estímulos tácteis, quer dizer, pelas carícias físicas, que essas podem, evidentemente, quando existe um clima positivo no casal, podem durar a vida inteira. Então, substitui-se aquela coisa, vamos dizer assim, fulgurante da mocidade por uma troca de carícias gratificante, prazerosa, agradável, legal, que vai durar por tempo indeterminado, enquanto os casais tiverem vontade e vigor para isso. Não é? O desejo tende a diminuir, quer dizer, não há necessidade de ter relações com a frequência da mocidade, mas os casais que se dão bem têm uma vida sexual aceitável para eles e suficiente para eles até o fim dos tempos. Doutor Flávio, nesta mesma linha, vem uma pergunta aqui, não a identificação do nosso participante, mas ele diz que quer saber qual é a regularidade considerada normal, ele põe o normal entre aspas, da atividade sexual. Aí ele conta que tem amigos que dizem ter relações sexuais a cada 2 dias e outros a cada 2 meses. O que seria o ideal? Depende da idade e depende da vontade também, né? Então, não tem normal. Esse negócio de normatizar e normalizar tudo é muito chato, né? Eu acho que as pessoas... Vira pressão social também. Todo mundo tem relação sexual a cada 2 dias, eu também tenho que ter. Virou mais uma pressão social também. Ter que ser qualitativa, quantitativamente bom de cama. E hoje as mulheres também, né? Então a pressão também sobre as mulheres de ser exuberantes, de ter orgasmos múltiplos, vaginais, etc. Tudo mentira. Então o que tem acontecido por causa dessa pressão toda é justamente o aumento do número, por exemplo, de mulheres que fingem orgasmo, né? Porque tem que ficar parecido com o que acontece nos filmes pornográficos, que as pessoas usam como referência para a sua vida sexual. Então aquilo lá, elas fazem também todos os ruídos correspondentes ao que elas veem nos filmes. Mas é tudo mentira. Não é? Nos filmes é mentira também. Não é? Eu acho um pouco triste que seja assim, porque eu acho que o casal tem que ter a sexualidade, vamos dizer, manifesta espontânea e naturalmente. Então, na medida da vontade e da recíproca vontade do par, é que se mantém. Não é? Se quiser falar numa estatística, grande estatística média, é de 1 a 2 relações por semana. Mas isso é só estatística, não é obrigado a cumprir. A participação agora é na plateia. Boa noite, meu nome é Reinaldo, eu sou um apreciador dos seus comentários. Muito obrigado. A felicidade, ela pode ser rotulada por nossas emoções ou ela é embasada pela ditadura socioeconômica que dirige nossas escolhas hoje? Então, é evidente que a felicidade tem que ser buscada fora dos paradigmas da sociedade, porque a felicidade, de acordo com o padrão social,
fundamentalmente, é aquilo que eu chamo de felicidade aristocrática, ou seja, o indivíduo ser proprietário de coisas, ou ser, vamos dizer, ter acesso e ter coisas, e não só coisas, como condições ou circunstâncias pessoais e incomuns. Quer dizer, então o indivíduo de acordo com a nossa sociedade, feliz é o indivíduo rico, lindo, magro, bem conhecido socialmente, reputado, não é? E, portanto, um em cada 10 mil, talvez, pessoas. E outros 9.999 de cada 10 mil são condenados à infelicidade por não serem portadores justamente dessas propriedades que eu estou chamando de aristocráticas, porque são justamente propriedade de minoria. Então, ver a felicidade por esse ângulo é se condenar à infelicidade, né? E é assim que a sociedade faz, prejudicando a autoestima da grande maioria, tornando as pessoas infelizes, deprimidas, né? Cada vez mais deprimidas, porque defende este padrão, vamos dizer assim, de felicidade, que é absolutamente inadequado do meu ponto de vista, né? Eu acho que felicidade pode ser você estar bem com você mesmo, estar em harmonia com as suas convicções, você ter, vamos dizer, coerência entre o que você pensa e a maneira como você vive. Você ser uma pessoa que, gostando de ser, por exemplo, disciplinado, você é disciplinado. Gostando de ser bom caráter, você é bom caráter. Gostando de ter bons vínculos de amizade, bons vínculos afetivos, você constrói essas coisas. Essas são felicidades democráticas, porque o fato de eu ser feliz no amor não aumenta nem diminui a chance da felicidade sentimental das outras pessoas. Então, isto é um caminho de felicidade acessível a todas as pessoas e é a única que eu acho que tem cabimento, porque qualquer outra que seja excludente, quer dizer, para um ser feliz tem que jogar, para um ir para o céu tem que mandar para o inferno, não sei quantos, isto realmente do ponto de vista social, sempre será uma tragédia. Dá tempo aqui para mais uma pergunta escrita. O Rodrigo, ele diz que é solteiro, tem 28 anos e tem dúvidas. Vale a pena sair de casa, da casa dos pais? Tenho condições de alugar um AP, mas não de comprar. A convivência diária com os meus pais, conta ele, não está muito boa. Isso é normal? Já estou passando da idade de morar só ou seria um desperdício pagar aluguel e perder conforto? Então, a moçada hoje, antigamente era o contrário, todo mundo era louco para sair de casa, porque, na verdade, eles pretendiam ter uma vida mais independente, até principalmente mais independente sexualmente, não é? A liberdade sexual hoje existe dentro da família, então a preguiça de sair de casa aumentou muito, né? Os casais de namorados têm vida sexual dentro de casa, então a vontade de morar sozinho diminuiu. Então fica esse negócio de fazer contas de matemática e de dinheiro. É evidente que depois de uma certa idade, as famílias deviam obrigar os filhos a ir embora, né? Eu acho que os pais é que têm que botar prazo de validade nessa função de ser pai, porque eu acho que 28 anos, por exemplo, é uma boa idade para você já estar fora de casa, né? Na minha casa não estaria. Eu acho que 25 é bom demais como idade limite, porque começam a se constituir exatamente esses problemas que você está citando aí. Começam a ter hábitos pessoais que não são idênticos àqueles da família, o indivíduo tem o dever e o direito de construir a sua maneira de pensar, o seu jeito de dormir, a hora de dormir e de acordar, o jeito como ele ouve música, o barulho que ele quer fazer, o barulho que ele quer aguentar e assim por diante. E os pais idem. Então, não é obrigatório que os hábitos e os pequenos hábitos até dos filhos com 28 anos de idade coincidam com os padrões da família onde ele cresceu. E ele, então, tem que construir os seus hábitos noutro lugar, não é? Deixando em paz aqueles que já estão, vamos dizer assim, com a sua parte do dever nesse aspecto cumprido. A gente tem uma participação aqui.
E ele diz o seguinte: tenho uma situação estável, sou separado, 2 filhos e 3 netas. Meu grande problema, entre aspas, é que não penso mais em casar, só namorar. Estou sendo pressionado por minha namorada a morar junto, pois ela nunca se casou. Já nos separamos por 2 vezes e sempre voltamos. Ela já me aconselhou a procurar um psicólogo, mas nunca me senti atraído pela ideia. Tenho muita atração por ela e vice-versa. Será que essa minha resistência é um problema? Então, é um problema para ela, né? Quem está com problema é ela. Ele não está, pelo jeito você não está com problema nenhum, não é? As pessoas têm o indivíduo separado, tem filhos, netos, não é? Ele construiu já esse filme, conhece essa história, não é? Namora uma moça que naturalmente nunca se casou, ela tem vontade de passar por este caminho, né? Ainda que as pessoas são curiosas. Outro dia ainda me perguntaram isso também, né? Por que as pessoas insistem tanto em querer casar se está tão óbvio que o número de divórcios só cresce e que o casamento nem sempre é uma coisa bem sucedida, né? Então, era até um e-mail inteligente em que o indivíduo perguntava se isso não era a vitória da esperança sobre os fatos e sobre a realidade, né? Quer dizer, o indivíduo acreditar que com ele vai ser diferente. A moça tem vontade de se casar, evidentemente porque tem a esperança de que ela vai ter uma vida muito diferente dos outros casais. Talvez ela esteja, inclusive, subestimando os problemas, porque com filhos, netos e o diabo, se casa, ela vai se meter num vespeiro, né? Talvez mais complicado do que está imaginando, porque talvez namorar esse personagem seja mais divertido e mais interessante mesmo do que se casar, não é? O casamento, evidente, eu não tenho nada contra o casamento não, mas eu acho que a gente tem que buscar afinidades e principalmente possibilidades práticas de sucesso, que ele possa vir a ser uma experiência agradável, gratificante para a vida inteira, não é? Por longo prazo. Pode até não acontecer, mas o projeto tem que ser esse, porque casar assim de molecagem, eu acho que já se fez o suficiente, né? Então, realmente, eu penso o seguinte: se o cidadão não quer se casar, esta moça tem 2 possibilidades. Ou ela se separa, ou ela aceita. Agora, achar que o indivíduo não querer casar é problema psicológico, é realmente, vamos dizer assim, um abuso de uma autoridade, como se realmente querer casar tem que ser um sinal de saúde mental, não é obrigatório. A gente tem agora uma participação na plateia. Meu nome é Carlos Alberto, sou fã do seu trabalho. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. 3 anos? Que tem um medo inato. Ele tem medo de ir para a escola, né? Para ele é uma tortura, né? A primeira vez que ele foi para a escola, ele chorou muito, tivemos que buscar ele de volta, né? A criança, se a gente mandar uma criança muito cedo para a escola... Quantos anos ele tinha quando foi para a escola? 3 anos. Ele tinha 3 e agora tem 3 ainda? Ainda tem 3. Então foi recente esse surto. Recente. É verdade que se você mandar um filho muito novo para a escola, pode destruir esses sentimentos mais nobres que ele vai ter, assim, que é o afeto, o amor e carinho. Então, eu queria saber se vai atrapalhar na... E cedo para a escola, porque agora ele já está criado um problema, não é? Quer dizer, e o que vocês têm feito? Tiraram ele da escola ou estão obrigando... Tiramos. Era muito... parecia que estava torturando a criança, entendeu? Então, isso aqui, o ambiente parecia muito hostil para ele. Isso aqui passa a ser um problema complicado agora, porque vai ter que arrumar um jeito de botar o menino na escola, né? Senão agora, daqui a pouco, né? Porque também é filho único. Então, naturalmente, a questão da idade... como é que... Ele mesmo ficou aborrecido de não conseguir ficar na escola ou ele está muito contente de ficar em casa? Ele está contente. De ficar em casa. Então, se você fala para ele assim, olha, em algum momento mais para frente você vai ter que ir para a escola, o que ele fala? Ele aceita a ideia, mas... Mas bem longe, né? Então, acho que é o seguinte, aqui você tem que dar um intervalo de tempo, né, para ver se ele se
vamos dizer assim, desvincula dessa experiência traumática, porque isso aqui acabou já formando aí não é propriamente o medo inato de ir para a escola, não é? O medo de ficar longe, não é, da mãe ou dos pais, que é um medo que todas as crianças têm, não é nem medo, né? É um desgosto, né? Uma sensação de abandono, de desamparo, que as crianças têm, e não é só com 3 anos, né? Você sabe que mesmo com 8, 9 anos de idade, às vezes uma criança é convidada para passar o fim de semana na casa de algum amiguinho ou de algum primo, na hora de ir ele fica todo animado, fica contente de ir, e vai, só que não foram poucas as famílias que depois à noite, brinca o dia inteiro, está tudo bom, à noite, quando acalma tudo e deita na cama e vem aquele silêncio, etc., parece que vem uma sensação de um buraco no estômago, né? E um vazio, um desamparo, e o menino de 9 anos, que estava ótimo e feliz o dia inteiro, começa a chorar, eu quero minha mãe, né? E muita gente já teve que resgatar filho nessa idade, né? E às vezes em chácara, ou na praia, ou em lugares nem sempre tão fácil de ir buscar. Porque essa sensação de incompletude, de desamparo, quando a gente se vê sozinho, acompanha a gente mesmo durante a vida adulta, né? E não é raro que o indivíduo tenha momentos desse tipo, quando está separado, logo que se separa, por exemplo, ou quando está fazendo uma viagem para longe do seu núcleo familiar. Então, a sensação de se sentir frágil e ameaçado longe das fontes de aconchego, e é evidente que, no caso do menino de 3 anos, a fonte maior de aconchego é a figura materna, é normal. É que as crianças costumam ser pressionadas, costumam esforçar a barra um pouquinho, não é? A escola costuma ajudar também, a professora, etc. A mãe fica por perto, o menino fica lá, a mãe por perto, o menino fica lá, a mãe por perto. Uma hora ele para um pouco de chorar, acomoda lá e a mãe vai de leve caindo fora, né? Isso aqui vai ter que ser feito deste modo, talvez deixa passar agora, espera talvez agosto, né? Dá uns 2, 3 meses de tempo, mas tem que insistir, né? Ele tem medo ou se sente mal, vai ter que enfrentar o medo. Aliás, medo é uma coisa que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, e foi feito para ser enfrentado. Todo medo irracional foi feito para ser enfrentado. Tem uns medos que são para ser respeitados, sabe? Medo de ladrão é para ser respeitado, é bom respeitar. Medo de leão é bom respeitar. Agora, medo de barata é bom enfrentar, né? E escola é para enfrentar, porque escola não morde. Então tem que enfrentar, né? É duro, ele vai ter que passar por isso. E os pais vão ter que ser um pouco menos molengas. Eu vou ler aqui algumas participações da plateia juntas, porque essas mensagens são mais ou menos da mesma linha. Uma pessoa diz o seguinte: sou casada há 5 anos e já faz mais ou menos 1 ano que meu relacionamento sexual com meu esposo está completamente frio. Ele é uma pessoa maravilhosa, somos muito companheiros, completamente ligados. Nenhum dos dois tem problema de saúde. Por isso pergunto, o que devemos fazer? A outra diz o seguinte, que é casada há 1 ano, é menos. A outra há 5 anos, a outra é casada há 1 ano, tem dificuldade sobre sexo. E ela diz assim, como devo fazer para ter desejo por sexo com o meu marido? E tem também uma participação, o Fernando nos enviou este e-mail. Doutor Gicovati, tenho 33 anos e namoro há 7 com uma moça de 24. Eu a amo muito e sempre nos demos bem. Apesar de ela ser muito bonita, minha atração sexual diminuiu nos últimos tempos. Pensava que se tratava de algum problema orgânico, mas descobri que não. Já cogitei a possibilidade de nos separarmos, mas não levo isso a sério por causa do amor que sinto por ela. Tenho sempre a esperança de que tudo vai melhorar, porém ainda tenho dúvidas sobre um eventual casamento. Essa relação tem futuro? Então, todos eles falam de uma questão que é sobre as dificuldades de conciliar afinidades, encaixe e boa qualidade de relacionamento com a sexualidade, com a excitação e desejo sexual. Curioso pensar isto, né? Porque nós todos crescemos dentro de um condicionamento cultural que diz que o sexo funciona maravilhosamente bem quando as pessoas se amam, né? E parece que isso não é verdade, não só para esses casos, como para vários outros casos. Aliás, ao contrário, parece que entre os casais que brigam bastante, que têm bastante atrito e tensão, a vida sexual costuma ser mais intensa do que entre aqueles que se dão bem, né? O que não deixa de ser surpreendente, chocante e, até certo ponto, mostra
algumas correlações curiosas entre a sexualidade e a agressividade, mais do que entre a sexualidade e o amor. Sexo e amor são fenômenos diferentes. Na cultura oficial da psicanálise, eles são tratados como parte do mesmo instinto. Isto é, na minha opinião, um grave equívoco, que esses exemplos confirmam e mostram o tamanho do equívoco, né? Porque dentro desta ideia não tem como explicar a falta de desejo justamente onde existe a maior afinidade, né? Que é uma das coisas que faz com que as pessoas achem que justamente as afinidades e as boas relações e a boa amizade não são clima adequado para se falar em amor, porque o desejo sexual não surge com toda a intensidade. O desejo surge com intensidade forte com pessoas com as quais a gente tem atritos, tensões e brigas. Os casais que brigam loucamente são os que mais rica vida sexual têm. Então, o sexo tem que ser pensado de outra maneira. O fato de existir a afinidade e este carinho recíproco e este companheirismo é que é o fundamental. Por que bloqueia a sexualidade? Parece que ternura compete mesmo com tesão. Quer dizer, ternura e tesão não passam, ambos caminham pela mesma rota, e quando aquela rota se enche de ternura, o tesão fica meio que sem espaço para circular, né? Isso é lamentável, mas foi assim que foi feito o ser humano. Então nós temos que dar uma solução para isso, né? A solução é, primeiro, o diálogo. É incrível como até hoje a maior parte dos casais também não conversa sobre a dificuldade sexual. Então fica assim, ninguém reclama, fica todo mundo contentinho, parece que está tudo muito bom, e está mesmo, até porque a parte de ternura supre muito. Dormir abraçadinho, mesmo sem grande intimidade sexual, é muito gostoso mesmo. Mas tem que conversar, e conversar assim, nós temos um problema. Nós, quer dizer, eu e a minha mulher temos um problema. Nós temos uma vida sentimental ótima e o negócio sexual não está caminhando. Então, como é que nós fazemos para abrir um espaço para o erotismo? Tem que primeiro surgir uma vontade recíproca, depende muito, na minha opinião, também da mulher, porque a mulher, como eu disse há pouco também, tem esse poder de despertar o desejo masculino, então ela se fazendo mais atraente, mais sensual, ela se faz mais fácil o funcionamento disto, faz mais fácil também o funcionamento da sexualidade quando o casal percebe que o elemento tem que ser mais do que tudo táctil, quando não existe pressão e cobrança, quando se cria um clima de companheirismo, mas também com pitadas de erotismo mais vulgar, se quiserem colocar desta maneira, porque o erotismo é puxado para a vulgaridade. E o amor é puxado justamente para o divino, para o espiritual. Então é como se o amor fosse para cima, né, e o sexo fosse para baixo. Eu, de brincadeira, digo sempre que o amor é altaria, o sexo é baixaria. Então, na hora do sexo, tem que mudar para o canal da baixaria um pouquinho, e é uma delícia que o casal possa se reencontrar como casal romântico logo depois do fim da relação sexual. Coisa que quando é sem amor fica muito chato, porque depois que termina a relação sexual não sobra nada. No Divã do Gikovats teve produção de Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de José Farias e Vilmar Quintino. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovats.